Galera, aqui no meu Home Lab eu tenho diversos equipamentos, mas algo que eu uso bastante no meu dia a dia é o servidor do Proxmox. E lá eu tenho diversas máquinas virtuais, inclusive o Home Assistant. E uma eventual necessidade, se eu precisar restaurar uma VM, eu preciso ter um bom backup. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, como que a gente faz o backup do Proxmox direto no RAID. Então já sabe, né? Vem comigo! Fala Techs, me chamo Thomas, seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo top de tecnologia. E turma, é o seguinte, aqui no meu Home Lab eu mantenho uma variedade grande de máquinas virtuais. E é claro, desde o Home Assistant até diversos outros sistemas que eu uso aqui no meu dia a dia. Mas hoje, pensando no Home Lab, eu quero focar em dois principais servidores. O meu Proxmox, que é meu servidor de virtualização, e o OnRAID, que é meu servidor de NAS. Se você não está familiarizado com esse termo ainda, Proxmox OnRAID, eu vou deixar linkado um vídeo para você entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas olha só, antes de a gente mergulhar nesse conteúdo, eu quero expressar minha gratidão para você que já é inscrito aqui no canal. Vocês são incríveis! E se você ainda não deu like nesse vídeo, não perde mais tempo, dá o like agora mesmo. E se você não é inscrito, é sério, se inscreve agora mesmo para você não perder os próximos vídeos que eu vou trazer aqui sobre casa inteligente, Home Lab, etc. Tô contando contigo, hein? E galera, agora falando do conteúdo, você ter uma rotina de backup é extremamente importante, principalmente no Home Lab. Isso porque, cara, no ambiente de laboratório a gente faz um monte de coisa, às vezes a gente precisa voltar ao backup, não tem jeito. E é justamente por isso que hoje eu quero mostrar para vocês como executar o backup do Proxmox no OnRAID. E para isso, vamos lá pro meu computador que eu vou explicar um pouco mais para vocês. E é isso aí, turma. Bom, e aqui no meu Proxmox é o seguinte, ó, eu tenho várias máquinas virtuais, como eu comentei com vocês, ó, e o meu Proxmox ele só tem um nó, eu não coloquei mais nenhum nó ainda nele. Pretendo fazer isso um dia, não agora. Inclusive, ó, já tem quase 40 dias que a máquina tá ligada, isso é muito bom. E justamente tá assim porque eu coloquei o no break lá, porque tava tendo umas quedas de energia e, cara, tava desligando direto, então o no break resolveu bastante ali quando eu troquei a bateria. Se não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o card aqui para você assistir depois. E voltando aqui ao Proxmox, eu tenho várias máquinas virtuais, né? Tem uma máquina aqui de Docker, tenho do Home Assistant de homologação que eu uso às vezes, tem um Jump Server também que eu uso bastante, né? Geralmente eu ligo quando eu vou sair, quando às vezes a VPN não tá funcionando, coisas do gênero. Tem várias outras máquinas aqui, ó. Tem uma máquina que eu criei de laboratório aqui de NFS também, Home Assistant de produção, cara, tem um monte aqui, tem algumas que eu já até excluí. Então, todas essas máquinas aqui, em teoria, eu preciso ter o backup delas. Talvez uma ou outra não, por exemplo, a de Jump Server não necessariamente, mas essa de Docker eu preciso, o NFS também, e principalmente quando eu subo alguma aplicação, que eu vou testar mesmo a aplicação, o ideal é que eu tenha o backup da máquina inteira. E baseado nisso daqui, ó, eu tenho o OnRAID, deixa eu mudar aqui de janela, ó, isso aí, ó. Eu tenho aqui um RAID, onde eu tenho uma rede de disco que ele está conectado com a paridade, né? Ele está configurado paridade de um disco de 8 TB. Então tudo que eu jogar aqui dentro, ele automaticamente já está fazendo backup e está mantendo uma redundância no outro disco, o que é muito bom. Então qual que é a ideia? Eu pegar os arquivos das máquinas virtuais, os backups, os snapshots da máquina virtual e colocar no meu NAS, que é onde eu concentro todos os arquivos, inclusive os vídeos aqui do canal, documentos importantes, alguns filmes, cara, tá tudo aqui. E aí, para ilustrar um pouquinho para vocês, um pouco melhor isso, ó, o que acontece? Tem aqui a foto do meu rack, né? Esse servidor aqui, ó, ele é o servidor do Proxmox. Esse daqui é o Tor, beleza? Esse outro daqui, ó, ele é um RAID. Esse daqui é onde eu tenho o disco de 5 teras, né? Então, pensando aqui no que eu tenho 5 teras de disco aqui hoje ativo, eu tenho paridade, né? Então todos os meus arquivos também estão aqui. Então tudo que eu salvo aqui, inclusive as imagens das minhas câmeras e tudo mais, está tudo nesse servidor de NAS. E qual que é a ideia com tudo isso daqui? É todas as máquinas desse servidor aqui, ó, ele estar o backup direto aqui no OnRAID. Então tudo que eu fizer aqui nessa máquina, a nível de máquina virtual, eu jogar o backup para o meu outro servidor, até para mim ter um backup em um lugar separado. Atualmente eu já tenho alguns backups que rodam localmente aqui nesse disco, mas se eu tiver algum problema nessa máquina, acontecer alguma coisa, não vai adiantar muito. Então eu jogo todo o backup para um RAID, onde lá eu tenho a paridade que vai fazer como se fosse o RAID, sabe? Então já vai resolver bastante coisa. E para a gente fazer isso, o que na prática a gente precisa? A gente precisa expor o disco, né? Que disco? O disco do OnRAID ao Proxmox, e a gente vai fazer isso via NFS. E eu já vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso.
Basicamente, o NFS significa Network File System, que é um protocolo de sistemas de arquivos distribuídos, que permite que um computador acesse arquivos de um servidor remoto da mesma forma que acessaria um disco local. O NFS funciona através de uma arquitetura cliente-servidor, onde o servidor NFS exporta os diretórios e arquivos para que os clientes NFS possam montá-los e acessá-los. Os clientes, por sua vez, montam esses diretórios remotos como se fossem parte do seu próprio sistema de arquivos, igualmente um ponto de montagem no Linux, permitindo que os usuários e aplicativos acessem e manipulem os arquivos como se estivessem armazenados localmente. E agora a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa estrutura, para fazer esse plano acontecer na prática, é validar se tem conexão entre os servidores, Então eu vou pegar aqui o meu servidor do NAS, que é o Nick Fury. Deixa eu acessar ele aqui, Beleza. E agora eu vou acessar o meu Proxmox. Como eu não tenho firewall entre essas duas máquinas, eles estão na mesma VLAN inclusive, eu vou simplesmente fazer um teste de ping mesmo. É só para validar a conexão. Então é basicamente isso que você vai fazer. Do Nick Fury eu vou pingar o Tor, que é o meu servidor de Proxmox. Do meu Tor eu vou pingar o Nick Fury, que é o servidor de NAS, que é um RAID, tá? Beleza, as máquinas estão se conectando, cara, basicamente é isso que você vai precisar. Caso a sua infraestrutura aí no seu home lab você tenha firewall, você tem que liberar também as portas do NFS. Vou deixar as portas aqui na descrição do vídeo. E depois disso, basicamente, eu até fechar aqui, Depois disso a gente precisa apresentar esse disco, via NFS. E para isso a gente tem que criar um compartilhamento, aqui no RAID, Então eu vou clicar aqui em Shares, vou dar um Add Share, colocar aqui, PVE Backup. Eu tinha excluído a minha configuração para fazer esse vídeo, então eu vou colocar um nome até diferente aqui. Beleza, eu não vou fazer mais nada aqui. Vou dar um Add Share. Perfeito. E aqui que está o segredo. Você tem que expor esse compartilhamento via NFS. Então, tá vendo aqui o Export? A gente vai clicar em Yes. Você pode definir senhas, pode fazer outras coisas. Para efeito de teste aqui no vídeo, eu não vou fazer nenhuma outra configuração, mas você pode, tá? Vou clicar em Aplicar. Beleza, o compartilhamento já está criado e a exposição desse compartilhamento está via NFS. Eu poderia também expor ele via Samba para eu poder conectar na minha máquina Windows, por exemplo, nesse compartilhamento. Não é o intuito nesse vídeo, mas você também poderia fazer. E agora a gente vai apresentar esse disco NFS lá no Proxmox. Para isso a gente vai aqui no Proxmox, vamos aqui em Data Center, Storage, e aqui quando eu clico em Add, ele me dá uma lista gigante de discos que eu posso adicionar aqui no Proxmox, tá? Então eu vou usar o NFS, que é o disco exposto via um RAID, através do NFS. Quando eu clico aqui, eu vou definir um nome, que é o nome que vai listar aqui embaixo. Vou colocar aqui, disco, um RAID Backup. Beleza. Aqui ele vai me perguntar qual que é o servidor do NFS. No caso é o servidor do NAS, que é o Nick Fury. E quando eu fizer isso, ele já vai me listar todos os diretórios que eu tenho, tá vendo? Inclusive tem um aqui, PVE Backup, Vou clicar nesse daqui, E aqui é o seguinte, se você quiser, além do backup, adicionar também aqui no Proxmox, que é um conceito mais do Proxmox, armazenar ISO, os templates de containers, que são os LXCs daqui do Proxmox e tudo mais, também pode selecionar. Eu vou deixar só a parte de backup, então eu vou tirar o disk image e deixar só o backup file, tá? E clicar em adicionar. Quando eu faço isso, repare que aqui agora ele está provisionando o disco dentro do meu data center aqui do Proxmox, ele já está disponível, tá vendo aqui, Ele está disponível, se eu clicar ele mostra que ele já tá pronto para receber arquivos, os backups que estão aqui, não tem backup nenhum, mas basicamente é isso daqui, E olha que interessante, quando você faz isso, eu acessei aqui o servidor, no caso o Tor, que é o Proxmox, e se eu procurar aqui por esse ponto de montagem, ele está aqui embaixo, tá vendo? BNMT PV RAID Backup, que foi justamente o label que a gente deu para essa configuração lá no Proxmox. Inclusive ele mostra que ele está montado no Nick Fury, tá vendo? Igualzinho um NFS comum, Se você já teve acesso a esse tipo de informação, você deve ter visto. Inclusive, se eu acessar o disco aqui, ele está acessível, Claro que no caso aqui eu estou como root, mas aqui eu poderia criar um arquivo de teste para poder validar, e etc. Que é basicamente isso que o Proxmox vai fazer nesse ponto de montagem. Então, partindo do princípio daquela explicação que eu dei, basicamente eu coloquei um disco remoto, atribuí ele, atachei ele localmente no Proxmox, que aí sim a gente pode executar os backups, salvar as ISOs, se assim a gente tivesse selecionado e tudo mais. Agora que o disco já está apresentado, a gente até viu um pouco aqui do ponto de montagem no servidor do Proxmox, a gente basicamente tem que criar um backup aqui para vocês
verem como é que funciona, né? Então deixa eu clicar aqui, ó. Eu vou clicar aqui em Data Center, né? Vou em Backup e aqui eu adiciono um novo backup e digo qual que vai ser o storage que ele vai salvar, né? No caso vai ser esse OneRaid Backup, que foi o NFS que a gente acabou de montar do OneRaid. Eu vou clicar aqui, já estava selecionado. Aqui eu posso colocar a cada X tempo, né? Eu vou colocar, sei lá, todo dia às 21 horas, agora são 22h27. Vou colocar aqui, ó, 22h30. Se eu quiser notificação, eu coloco aqui, eu não vou selecionar nada. E eu vou pegar uma máquina virtual aqui qualquer. Eu vou pegar essa do Jump Server aqui, ó. Jump Server não, vou pegar uma outra aqui, ó. Uma máquina que é menor aqui, ó. Vou pegar a do próprio Home Assistant e vou dar... antes de eu criar esse backup, eu acho que é importante aqui também a gente definir a retenção. Então eu vou manter, sei lá, os últimos 5 backups. Essa parte aqui é importante, porque se você não configurar nada, ele vai fazer backup todo dia. Então você pode encher o seu disco só com os arquivos de backup. E, dependendo do tamanho da máquina virtual, vai encher bem rápido. Então eu vou definir aqui que eu vou manter só os últimos 5 backups. Então, depois disso, basicamente dá um create aqui, ó, ele já criou a rotina, dia 22h28. Vou esperar um pouquinho aqui para ele poder criar esse backup aqui, ó. Eu vou aproveitar que eu estou aqui já com o prompt aberto e eu vou monitorar esse ponto de montagem aqui, ó. Aí, pessoal, ele já começou a criar o backup, ó, tá vendo? Eu estou monitorando o disco. Ele já começou a incrementar aqui via rede, né? Então ele está salvando o backup direto nesse ponto de montagem. A diferença é que ele está transferindo esse arquivo via rede por conta do NFS. Ele já está fazendo, aqui embaixo no Proxmox também já logou. E aqui no caso mesmo que ele dê erro, é só para vocês terem visão que esse processo ele funciona e funciona muito bem. Eu já uso há bastante tempo. Eu excluí aqui as configurações para poder mostrar para vocês de novo. Esperar ele terminar aqui e mostrar para vocês como é que ficou. Show, pessoal. Ele demorou cerca de 4 minutos e 26 segundos para fazer. Estou aqui no diretório, ó. Deixa eu acessar a pasta dump. Ó, os arquivos estão aqui. A rotina de backup ela terminou com sucesso. Vou fechar aqui, ó. Aqui também. E se eu for aqui no OneRaid e lá no compartilhamento, ó, deixa eu procurar ele aqui, ó. Que é esse daqui, ó. PV Backup. Ó, os arquivos estão aqui dentro. Inclusive o arquivo que eu criei de teste, né? Então, show demais. E se para você fazer o restore, é basicamente o mesmo processo. Então você pode até inclusive direto na máquina que você fez o backup, clicar aqui em backup, e o backup ele vai estar aparecendo aqui, e você pode simplesmente clicar em restore. Eu não vou fazer isso porque eu fiz na máquina do Home Assistant, eu fiz questão de fazer uma máquina que está ligada para vocês verem que o Snapshot funciona de fato. Então basicamente o processo é esse. Show, pessoal. Bom, esse foi o processo do backup do Proxmox no OneRaid usando NFS. Uma coisa importante, ó, você não necessariamente precisa usar o OneRaid, você pode usar qualquer tecnologia que tenha disco, que expõe o disco via NFS. Então, dá uma olhada aí no seu NAS, se ele também tem essa funcionalidade, coloca aqui nos comentários se deu certo aí para você também. Bom, turma, esse daqui foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe, é claro, de dar o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou aproveitar para recomendar também para vocês esse vídeo aqui, ó. E a gente se vê agora no próximo vídeo. Valeu, gente!